Agora 6 horas e 49 minutos, seguimos juntos aqui no seu rádio, também nas plataformas digitais. Esse é o Jornalismo da Nova Brasil, comigo Michele Trombelli e Roberto Nonato. Presente. E durante esse período eleitoral, um pouco mais cedo, ele, Gabriel Chalita, na área. Nova Manhã. Pensa comigo com Gabriel Chalita. Bora pensar junto com o Chalita, que é escritor, filósofo e professor. E hoje o nosso assunto é a ética e os problemas ambientais. Chalita, bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Nonato. Bom dia. Eu queria aproveitar primeiro a conversa de vocês aí com o Camilo e pegar a ética, porque a ética tem uma dimensão muito abrangente, né, na vida humana, na relação entre as pessoas. O que é ética? Ética é um código de conduta que visa um bem. Então não é só um código de conduta, precisa visar a um bem. As pessoas vivem em sociedade, elas buscam que nesta vida em sociedade nós nos preocupemos umas com as outras. Então tem outras derivações desse conceito da ética, que é não fazer ao outro que eu não gostaria que fizesse comigo, que é fazer com o outro que eu gostaria que fizesse comigo, e que é cuidar desse espaço comum onde nós vivemos. Vocês estavam falando com o Camilo aqui do debate lá nos Estados Unidos, e é muito interessante alguns pontos para a gente refletir sobre a questão ética. Então, um ponto que vocês comentaram é a afirmação do ex-presidente Donald Trump de que imigrantes estão comendo pets, né? Comendo cachorro, comendo gato, e aí vai o entrevistador e desmente, liga para a prefeitura da cidade, não tem imigrante comendo. Por que alguém diz isso? Coloca isso com uma veemência tão grande e traz informações absolutamente incorretas. O que vem sendo, infelizmente, comum em muitos debates são afirmações que uns fazem contra os outros sem o menor compromisso ético. Aí o segundo ponto que vocês comentaram aqui também é o momento em que ele diz que em alguns momentos ela é negra, em outros momentos ela não é negra, e ela, a Kamala Harris, faz uma defesa imensa da questão da convivência ética. Aí sim, por que o tempo todo você quer utilizar o tema racial, o tema de uma parte dos Estados Unidos contra outra parte dos Estados Unidos? Por que essas injustiças são colocadas dessa maneira e a gente não consegue respeitar as pessoas por quem elas são? E traz um tema interessante de um caso que aconteceu em 1989, lá atrás, quando 5 jovens negros, latinos, foram condenados injustamente por terem estuprado uma mulher corredora no Central Park. Aliás, quem tem interesse nessa história, tem uma série maravilhosa, bancada pela Oprah, quando ela descobriu essa história, que chama Olhos que Condenam. Esses adolescentes, eles foram condenados, eles ficaram presos, e na época, o Trump, ele paga uma página no New York Times pedindo a retroatividade da lei penal, uma coisa que não existe, para matar aqueles adolescentes, porque Nova York não tem pena de morte. Então ele queria implantar a pena de morte, ele não estava na política, era só um empresário e queria retroagir isso. Então ele coloca a cidade com ódio desses adolescentes e os 5 eram inocentes. Os 5. Não tinham, um deles tinha 13 anos, nunca tinha beijado uma mulher na vida e sendo condenado por ter estuprado uma mulher corredora do Central Park. E isso para falar dessa questão da dimensão política. A gente vai para as queimadas agora, para a questão ambiental. O Papa Francisco, em uma das suas encíclicas, ele chama o meio ambiente de casa comum. A responsabilidade que eu preciso ter de cuidar daquilo que é nosso, daquilo que é de todos. Mas aí vem uma coisa, Michele Nonato, que infelizmente que é uma deturpação da ética, que é assim: eu me preocupo quando está ligado comigo. Então, se eu digo assim, tem incêndio na Amazônia, mas eu moro em São Paulo, eu não me preocupo com isso. Eu moro no Rio, eu não me preocupo com isso. Bem, só que o incêndio na Amazônia piorou o ar de São Paulo, aí eu me preocupo. O que é um erro ético. Eu deveria me preocupar de qualquer maneira, porque são irmãos meus que moram na Amazônia, que moram em regiões de queimada, como são irmãos meus que vivem em situações de guerra, de conflito. Essa é a grande decadência do conceito da ética. A ética decai quando a gente tem uma sociedade absolutamente individualista. Cada um está pensando em si mesmo. E aí esses temas, muita gente dizia que essa história de aquecimento global não existia, que isso é uma bobagem, essa história de mudanças climáticas é uma bobagem, que isso é não sei o quê. E de repente agora, com esse caos climático que a gente vive,
aí as pessoas começam a acordar porque está chegando muito próximo da gente. Aí chega perto de mim e eu começo a refletir sobre isso. Eu acho que o tema da ética é um tema que vale para todas as dimensões humanas. Vale para a política, vale para debates presidenciais, vale para a escolha dos candidatos a vereador, a escolha dos candidatos a prefeito, prefeita, vereador, vereadora da minha cidade, não olhando só para o meu umbigo, mas olhando para pessoas que tenham esse compromisso real com os problemas reais da maior parte da população das nossas cidades. Vale para relações de trabalho, de emprego. Quando a gente fala de meio ambiente, também tem um meio ambiente do trabalho, o meio ambiente das relações familiares. Como é que eu melhoro as relações com o outro quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu respeito o outro, como eu gostaria de ser respeitado? E nesses tempos, né, de muitas informações pelas redes sociais, esse é um outro ponto essencial da reflexão sobre a ética. As pessoas, elas mentem sem o menor compromisso, elas inventam coisas que nunca existiram para enganar as pessoas, para ter mais seguidores. Isso, repito, mostra esse esfacelamento de algo tão essencial nas nossas relações humanas, que é a ética. A gente precisa de ética para viver bem em sociedade. Apoiado, Xalita, apoiado. E isso que você falou da gente se colocar no lugar do outro, que tem tudo a ver com empatia, que é algo que a gente também sempre fala com muita frequência aqui. Muito obrigada por hoje, por essa reflexão e até semana que vem, então. Até semana que vem. Boa semana. Valeu. Para nós. Valeu, Xalita. 6h57 agora.